Nesse vídeo, vamos ver algumas configurações iniciais na loja virtual e do Mercado Livre. Nós vamos ver como criar o primeiro anúncio, como capturar as vendas e criar um pedido manualmente, e capturar as vendas e criar um pedido automaticamente. Lembrando que esse vídeo está separado por capítulos para ficar mais fácil de você se localizar. Para as configurações iniciais no Marketplace, nós vamos aqui no gerencial, nessa parte de outros e aqui em geral. Logo abaixo, vamos ter a opção Marketplace. Aqui no nome, eu vou deixar como PrestaShop, mas caso tenha o Mercado Livre ou uma conta do Mercado Livre cadastrada, ela vai aparecer aqui também. Um pouco abaixo aqui em opções, temos a opção Criar pedido automaticamente. Se estiver marcado como sim, o sistema vai baixar as vendas da loja virtual ou do Mercado Livre e já vai criar a venda. Se ele tiver as condições para passar essa venda no caixa, ele já vai dar baixa no caixa também. Temos a opção de atualizar o valor da venda automaticamente. Então, por exemplo, se você deu entrada em uma nota e atualizou o preço de custo de mercadoria que está anunciado, o sistema vai recalcular o preço da venda desse Marketplace. No caso do Mercado Livre, além disso, ele verifica se no Mercado Livre vai ter mais alguma taxa e vai fazer uma atualização no preço baseado na nova taxa. Se estiver marcado como não, o sistema não vai atualizar os preços. Então o preço que foi anunciado é o preço que vai ficar lá até o fim do anúncio. Aqui embaixo nós temos a descrição padrão, que seria basicamente a descrição que vai ficar padrão nos itens que você anunciar. Então pode ser alguma informação da loja ou algo do tipo. Eu vou deixar aqui como descrição de teste. Depois eu vou mostrar para você isso aqui na prática. A quantidade ele já sincroniza por padrão. Então se você alterou a quantidade na loja física, ele já vai atualizar no Marketplace também. Embaixo temos mais configurações do Marketplace. No nosso caso é o PrestaShop, então eu vou marcar aqui. Caso você tenha escolhido a opção para criar os pedidos automaticamente, quando o sistema cria um pedido, ele precisa de um vendedor. Aí aqui você pode escolher um funcionário real ou cadastrar um funcionário virtual, que é o que a gente fez aqui, pode ver? Loja virtual. Para selecionar o funcionário é só clicar aqui e apertar Enter. Aí você faz a pesquisa do funcionário nessa área e pode selecionar ele. Esse funcionário vai receber, o pedido vai ser criado no nome dele e o caixa da loja virtual também vai ser aberto no nome desse funcionário. Um pouco mais abaixo temos o mapeamento da credenciadora, no caso do PrestaShop, porque no Mercado Livre não precisa. Então digamos que você escolheu lá a credenciadora como a Cielo. Aqui vai aparecer para você a Cielo e você mapeia qual configuração deseja usar na loja física. Então a gente vai lá no gerencial, na parte de outros, credenciadoras de cartão. Então aqui você vai ter as suas credenciadoras, já configuradas as taxas e a parte de adiantamento, caso você já tenha configurado. Eu vou voltar lá para onde a gente estava. Caso essa opção aqui de criar pedidos automaticamente esteja habilitado, quando o sistema baixar a venda, ele vai passar a venda no caixa, ele vai criar o contas a receber baseado nas informações da credenciadora da loja física. Então vamos supor que o cliente no site passou em 3 vezes e você tem um contrato com a Cielo para adiantar o recebimento daqui 2 dias. Então o sistema vai criar o contas a receber das parcelas para daqui 2 dias. Configurando isso aqui, já podemos fazer os anúncios. É só apertar aqui em gravar. Para a gente ir até a tela de anúncios, nós vamos no gerencial, na parte de produto, e aqui embaixo na parte do Marketplace vai ter publicar e editar anúncios. Aqui temos a opção de ver tanto os anúncios do PrestaShop quanto os anúncios do Mercado Livre. Então aqui na parte de contas, vai ter a do Mercado Livre e do e-commerce. Se tiver uma conta do Mercado Livre, quando você clicar vai aparecer aqui, mas no nosso caso é do e-commerce, então já aparece a nossa conta aqui. Para fazer o anúncio, primeiramente a gente precisa configurar qual item vamos anunciar. Então para isso a gente vai lá no gerencial, aqui no principal, a gente vai em produtos. E aqui a gente pode selecionar o item, podemos pesquisar ele aqui para ficar mais fácil. No caso, eu vou selecionar esse aqui, alicate de pressão. Vou dar 2 cliques nele. E aqui no cadastro da mercadoria, você vem nas páginas, vem aqui na página 3. E aí dependendo do ramo da sua empresa, você vai selecionar essa parte. Então no caso a categoria inicial do Marketplace. Digamos que no nosso caso vai ser uma autopeças. Então eu venho aqui e seleciono acessórios para veículos.
Você também tem a possibilidade de calcular o frete, colocando aqui a largura, a altura, comprimento e o peso. Esse peso seria em gramas. Então eu vou mudar aqui, por exemplo, para 500. E depois disso é só apertar aqui em alterar. Feito isso, eu vou voltar lá para a tela de anúncio. E aqui na parte de produto mesmo, eu posso atualizar apertando nesse ícone. E depois eu vou vir aqui em pendente. Pode ver que o alicate já está aparecendo nessa área. Então eu selecionei ele e agora a gente pode ir para a próxima etapa. Aqui a gente vai selecionar o e-commerce. No caso vai aparecer a conta que configuramos previamente. Lembrando, né? Caso seja o Mercado Livre, você vai marcar o Mercado Livre. Vamos aqui para a próxima etapa, a categoria. E aqui vai aparecer as categorias que estão criadas lá no site. Eu vou lá no site para mostrar para vocês. No caso, essas categorias são isso aqui, ó. Lâmpadas, parafusos. Algumas categorias tem um maisinho que você pode ver uma outra categoria, né? Que é basicamente isso. Então nessa área aqui você consegue administrar elas. Por exemplo, se a gente quiser criar uma nova categoria, a gente vai apertar com o botão direito, gerenciar categoria, e aí vamos criar uma nova. Eu posso colocar um nome aqui. Por exemplo, ferramentas. Depois eu aperto em incluir. Vou sair. E pode ver que já apareceu a categoria ferramentas. A gente pode remover a categoria de forma rápida, apertando aqui em remover categoria ação rápida. Ele vai falar que a gente vai excluir. Pode ver que já saiu. E a gente também pode remover de outra forma. No caso, no gerenciar categoria, a gente seleciona e pode excluir por aqui. Eu já criei de novo aqui para mostrar. Voltando aqui para o site e apertando em atualizar, pode ver que já aparece a categoria ferramentas. E aqui nessa parte que a gente consegue administrar as categorias, nós podemos fazer ramificações, que seria quando a gente aperta nesse maisinho e aparece uma outra categoria. Então, por exemplo, selecionei ferramentas, aqui na segunda parte eu vou apertar com o botão direito, gerenciar categoria, e aqui eu vou criar uma nova, então vai ser alicates, e aperto em incluir. Já foi criado, eu vou sair, apareceu aqui, e se a gente voltar no site, atualizar a página, vai ter a ferramentas, perceba que agora tem um maisinho, apertando aqui, vai ter alicates. Ou seja, é nessa área que nosso item vai se encontrar. E aí você pode criar até 5 níveis de categoria, você pode estar criando aqui outras partes. Depois de selecionar a categoria do item, você pode mudar o título, porque esse título aqui é da loja física, onde o vendedor normalmente procura a mercadoria. Então, para ficar mais fácil para quem está comprando achar a mercadoria no site, a gente altera para algo mais simples. Então, no caso, eu vou deixar aqui só como alicate de pressão, e aí você deixa da forma que você quiser. Então, eu deixei dessa forma para facilitar o cliente de achar aquele item no site. Agora, a gente pode vir para a próxima etapa, detalhes. Então aqui para você colocar as fotos dos itens, você pode colocar até 8 imagens. Eu vou colocar uma imagem aqui para exemplificar. Vou apertar no maisinho. E aí aqui eu vou procurar a pasta onde está a minha imagem. No caso é essa aqui que eu vou usar. Eu vou selecionar e apertar em abrir. Pode ver que já aparece aqui a imagem. Essa parte não está escrito vitrine, eu posso marcar como sim ou não. Isso aqui é para saber se o item vai ficar aparecendo lá na página inicial, por exemplo em itens populares, ele vai aparecer lá na frente para todo mundo ver. E não, daí ele só vai aparecer na categoria onde ele está marcado. Eu vou deixar como sim. Agora eu vou para a próxima etapa, valores. Na tela do PrestaShop, aqui é um pouco mais simples. Quando for Mercado Livre, vai aparecer a tarifa do anúncio, o frete grátis, entre outras informações. Então aqui a gente consegue ver a quantidade de valor, tem a quantidade, custo, lucro. Eu posso estar alterando qualquer coisa. Ele já puxa as dimensões que colocamos lá no cadastro da mercadoria, mas caso necessário a gente pode alterar aqui também. E aqui na outra etapa, que seria a descrição, ele vai puxar aquela descrição que colocamos como padrão. Então tá aqui descrição teste. E aí se você quiser, você pode dar um enter aqui e colocar, né, o que você quiser de descrição. No caso eu coloquei isso aqui.
Depois de passar por todas essas etapas, é só apertar em publicar. Pode ver que aqui vai aparecer publicando. Se a gente atualizar, ele vai ter publicado e aqui vai ter ID. Então basicamente, se apareceu esse ID, significa que já publicou. Clicando em cima, ele vai abrir a página do item. Quando você acaba de criar o anúncio e já aperta no ID, aqui nossa quantidade pode estar aparecendo como esgotado. Mas é só esperar um pouquinho que ele já sincroniza a quantidade da loja física e da loja virtual. E aí já aparece a quantidade certinho. Então aqui no site, a gente descer um pouquinho, vai aparecer a descrição que a gente colocou e alguns detalhes do produto. Se a gente voltar lá para o início do site e descer um pouquinho, pode ver que ele vai aparecer aqui em produtos populares, porque a gente deixou marcado aquela opção como sim. Então sempre que a gente deixar aquela opção de vitrine marcado como sim, ele vai aparecer aqui no começo do site. Se a gente vir aqui nas categorias ferramentas, alicates, pode ver que também já aparece o alicate aqui. Agora que já está anunciado, a gente pode comprar. Então eu vou apertar aqui para adicionar. Vai aparecer que o produto foi adicionado no meu carrinho. E eu vou finalizar meu pedido. Vou apertar aqui em finalizar pedido de novo. Vai aparecer o endereço. E aí eu vou apertar aqui em continuar. Nessa parte de método de envio, se no momento da contratação você escolheu outras transportadoras, vão aparecer aqui. Lembrando que também dá para configurar para que o CEP da sua cidade ou nas cidades que você desejar, apareça uma transportadora aqui, por exemplo, motoboy, com uma taxa fixa de entrega ou retirada na loja, por exemplo. No caso eu vou colocar esse aqui e vou apertar aqui para continuar. Aqui no pagamento, você vai colocar a forma de pagamento que você deseja. Então eu vou colocar aqui que eu quero pagar com cartão de crédito. E eu vou preencher as informações do cartão. Nesse caso, aqui está aparecendo o Mercado Pago, mas vai aparecer a credenciadora que você escolheu. Então isso aqui não é fixo, tá? Só está Mercado Pago porque foi a escolhida. Nessa área você vai selecionar em quantas parcelas você deseja pagar. No caso, eu vou deixar como uma parcela só, seria à vista, né? Mas se você parcelar, ele vai lá e vai gerar um contas a pagar. Depois a gente desce aqui, aperta aqui concorda com os termos, e aí é só finalizar a compra. E prontinho, vai aparecer aqui que seu pedido foi confirmado e que foi enviado um e-mail. Então agora, se a gente for lá no gerencial, aqui na parte de produto e aqui embaixo em gerenciar vendas, vai aparecer as vendas. Caso não apareça a sua venda logo de cara, é porque o sistema ele vai capturar as vendas de 5 em 5 minutos. Então é só esperar uns 5 minutinhos que ela vai aparecer aqui. Então aqui podemos ver a venda feita. Selecionando a venda e vindo aqui embaixo, na descrição vai aparecer o alicate. E aqui que o pagamento foi aprovado, as parcelas, o valor, tudo certinho. Aqui a gente pode ver que não criou um pedido, porque a gente tinha configurado para não criar. E também não passou no caixa. Então pode ver que aqui também está vermelho. Na legenda ele vai mostrar aqui, ó, o que está vermelho está pendente. O que está verde é porque já foi baixado. O roxo são os pedidos gerados, a gente já vai mostrar o roxo. E aqui o azul seria quando é o e-commerce e o amarelo quando é o Mercado Livre. Então digamos que você tem um anúncio no Mercado Livre que foi feito manualmente lá no Mercado Livre e não foi feito no sistema. Quando baixar a venda ele vai aparecer e aí você vai conseguir associar as peças mesmo sem ter o anúncio. Vai ser a mesma coisa aqui com o código do cliente. Pode ver que tem os pontos de interrogação aqui. E aí você aperta em cima para associar um cliente. Mas isso só depois de ter um pedido. No caso, o pedido não está criado. Então para criar o pedido, é só vir aqui e apertar em criar pedido. Agora que a gente apertou aqui, pode ver que o pedido já foi criado. Então, basta a gente associar um cliente. Você aperta aqui nos pontinhos de interrogação. Ele vai abrir essa tela e aí você pode estar fazendo a pesquisa do cliente. No caso, vai ser esse aqui. Vou selecionar ele. Prontinho, ele já associou a um cliente. E podemos perceber que aqui a cor mudou de vermelho para roxo, porque a gente gerou um pedido. Depois que a gente fizer isso, a gente pode até dar baixa no caixa. Então é só apertar aqui em dar baixa. Pode ver que já mudou para verde. Pedidos baixados, né? Se a gente vir aqui no gerencial, na parte do principal,
consultar movimentação e aqui em loja eu mudar para virtual, vai aparecer as movimentações da loja virtual. Então no caso tem essa aqui que a gente acabou de fazer, ó, o horário e o cliente teste que a gente associou, né? E aqui em cima você pode estar mudando o filtro para ficar um pouco mais fácil de achar, por exemplo o período ali, né? Então aquele funcionário que a gente selecionou, ele vai ter passado no caixa e também vai ter aberto um caixa novo no nome dele. Então se a gente vir ali no gerencial, na parte de consultar caixas e fluxo de caixa, vai estar aparecendo a movimentação que a gente fez aqui. Claro, o caixa que abriu, a data certinha e a movimentação que foi feita. Voltando no gerencial e indo na parte de contas recebidas e a receber, podemos vir aqui em pesquisar e vou configurar os filtros aqui para ficar mais fácil. Então aqui eu vou deixar sem filtro, em espécie eu vou deixar todos, vou deixar a origem todos, status todos, a data e emissão e o período eu vou deixar como hoje. E aqui já aparece o que a gente fez. Então vai estar aqui como cartão de crédito, a taxa do cartão, né? E esse documento aqui, ele é uma referência do pedido da loja virtual. Então por conta dessas informações, a taxa e tudo mais, que a gente precisa escolher a credenciadora, porque aí vai ficar configurado tudo certinho com a taxa. Agora se a gente voltar aqui no gerencial, na parte de produto, publicar e editar anúncios, temos algumas informações que conseguimos editar. No caso eu vou selecionar o nosso anúncio, que é esse aqui, e vou apertar aqui em editar. Então aqui eu posso editar o título, posso editar o preço, o lucro, as dimensões caso eu queira. E se você quiser apagar, você vem aqui no status e deixa como apagado. Depois é só apertar em alterar. Apertando em alterar, ele já vai atualizar lá no site. Então, por exemplo, aqui em vez de deixar ativo, vou deixar como apagado e vou apertar em alterar, só para exemplificar. Perceba que já saiu daqui. Se eu colocar aqui como apagado no status, ele vai aparecer, ó, alicate de pressão, que é o que a gente tinha colocado, e vermelhinho como apagado. E se a gente for lá no site e procurar, por exemplo, a gente tinha colocado aqui nas ferramentas e alicates, ele não aparece mais aqui, ó, não tem nada. Se a gente voltar, perceba que também não aparece aqui na vitrine. Então, como a gente viu aqui no status, você consegue estar filtrando para apagado, para os que estão ativos, né? Que é quando eles são publicados. Os pendentes, que é os que não estão publicados, mas você alterou no cadastro da mercadoria e colocou aquela categoria inicial, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, se você publicou ele alguma vez e apagou, você pode vir aqui nos apagados, apertar em cima dele e dar continuidade. Aí você vai apertando aqui nas outras etapas e publica ele novamente. Aqui nós temos o inativo, que seria um status do Mercado Livre. Caso tenha algum problema no anúncio, ele vai ficar inativo. E o erro seria um erro na publicação, que também acontece mais no Mercado Livre. No Mercado Livre, quando o item fica com quantidade zero, ele pausa o anúncio. Agora vamos simular caso você tenha escolhido criar um pedido automático. Então vamos lá no gerencial, aqui em outros, geral, na parte de marketplace, vamos descer um pouquinho, e aqui em criar pedidos automaticamente, eu vou deixar marcado como sim, e eu vou gravar. Agora eu vou sair, vou vir aqui no pedido apagado mesmo, para dar continuidade a esse pedido. Então eu vou selecionar aqui contas, marcar o e-commerce, categoria, vou deixar aqui como ferramentas e alicates, né, que a gente tinha feito. Etapas, eu vou colocar a foto, apertando maisinho aqui, selecionar a imagem, abrir, já aparece a imagem aqui. Aqui na vitrine eu vou deixar como sim, para aparecer lá na frente. Nessa etapa eu vou deixar com essas informações mesmo, que é as que estavam, que a gente tinha configurado, as dimensões, tudo certinho. E na última etapa eu vou colocar uma descrição teste aqui. Tudo certo, vou apertar em publicar. Então perceba que aqui ele já veio, está publicando, vou atualizar, ele foi publicado e já está verde. Então significa que ele está ativo. Vou vir aqui, vou atualizar, podemos ver que ele já aparece aqui, alicate de pressão, nas ferramentas, alicates, também já vai aparecer aqui. Lembra que eu tinha comentado que às vezes quando a gente entra ele pode aparecer como esgotado? É justamente o que aconteceu. Então a gente vai esperar alguns minutinhos ali e ele já volta ao normal.
Prontinho, ele já está como disponível. Então eu vou acessar ele aqui e vou adicionar. Vamos finalizar o pedido. Finalizar o pedido novamente. Selecionar o endereço, continuar. Vou escolher o método de envio, esse aqui no caso. Vou apertar em continuar novamente. E aqui eu vou querer pagar com o cartão de crédito. Vou preencher as informações e deixar em uma vez também. Já preenchi todas as informações. Vou apertar aqui que eu concordo. E vou finalizar o pedido. Certinho, seu pedido foi confirmado. Agora a gente vai lá no gerencial, na parte de produto e aqui embaixo em gerenciar vendas. Depois de esperar pelo menos uns 5 minutos, a venda vai aparecer aqui. Perceba que agora ela já criou o pedido e também já associou um cliente. No caso, o cliente já estava criado, então ele não cria mais um cliente, por isso que exige o CPF, para não repetir o cliente. E aqui do lado conseguimos ver que já está verdinho, justamente porque o pedido já foi baixado no caixa. Como a gente tem aquela configuração da credenciadora de cartão, ele consegue baixar essa venda no caixa. Então ele faz toda essa parte automático só porque a gente marcou aquela configuração. E é claro, mesmo que tenha sido automático, ele também vai aparecer no caixa e no contas a receber. E por esse vídeo, é isso.